Gênesis, capítulo 27, de 1 a 45. Isaac tornou-se velho e seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais enxergar. Ele chamou seu filho mais velho, Esaú. Meu filho, disse-lhe, e este respondeu, sim. Ele retomou, vês, estou velho e não conheço o dia de minha morte. Agora, toma tuas armas, tua aljava e teu arco. Sai ao campo e apanha-me uma caça. Faze-me um bom prato, como eu gosto, e traze-mo, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouvia, enquanto Isaque falava com seu filho Esaú. Esaú foi, pois ao campo, apanhar uma caça para seu pai. Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi teu pai dizer a teu irmão Esaú, traze-me uma caça e faça-me um bom prato. Eu comerei e te abençoarei diante de Yahvé antes de morrer. Agora, ouve-me e faze como te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me de lá 2 belos cabritos, e prepararei para teu pai um bom prato, como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai, e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Jacó disse à sua mãe Rebeca, Vê, meu irmão Esaú é peludo, e eu tenho a pele muito lisa. Talvez meu pai me apalpe, verá que zombei dele, e atrairei sobre mim a maldição em lugar da bênção. Mas sua mãe lhe respondeu, Caia sobre mim tua maldição, meu filho. Obedece-me, vai e traze-me os cabritos. Ele foi buscá-los, e os trouxe para sua mãe, que preparou um bom prato a gosto de seu pai. Rebeca tomou as mais belas roupas de Esaú, seu filho mais velho, que tinha em casa, e com elas revestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, ela lhe cobriu os braços e a parte lisa do pescoço. Depois colocou o prato e o pão que preparara nas mãos de seu filho Jacó. Jacó foi a seu pai e disse, Meu pai. Este respondeu, Sim, quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai, Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, por favor, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Isaque disse a Jacó, Como a encontraste depressa, meu filho? E ele respondeu, É que Yahvé, teu Deus, me foi propício. Isaque disse a Jacó, Aproxima-te, pois, para que te apalpe, meu filho, para saber se és ou não o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai, Isaque, que o apalpou e disse, A voz é a de Jacó, mas os braços são os de Esaú. Ele não o reconheceu, porque seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e ele o abençoou. Disse, Tu és meu filho Esaú? E o outro respondeu, Sim. Isaque retomou, Serve-me e que eu coma da caça de meu filho, a fim de que minha alma te abençoe. Ele o serviu, e Isaque comeu, apresentou-lhe vinho e ele bebeu. Seu pai Isaque lhe disse, Aproxima-te e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e beijou o pai, que respirou o odor de suas roupas. Ele o abençoou assim. Sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo fértil que Yahvé abençoou. Que Deus te dê o orvalho do céu e as gorduras da terra, trigo e vinho em abundância. Que os povos te sirvam, que as nações se prostrem diante de ti. Sê um senhor para teus irmãos. Que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Isaque tinha acabado de abençoar Jacó, e Jacó acabava de sair de junto de seu pai Isaque, quando seu irmão Esaú voltou da caça. Também ele preparou um bom prato e o trouxe a seu pai. Ele lhe disse, que meu pai se levante e coma da caça de seu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Seu pai Isaque lhe perguntou, Quem és tu? Sou teu filho primogênito, Esaú, respondeu ele. Então Isaque estremeceu com grande emoção e disse, Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Comi antes que tu viesses e o abençoei, e ele ficará abençoado. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, gritou com muita força e amargor, e disse ao pai, Abençoa-me também, meu pai. Mas este respondeu, Teu irmão veio com astúcia e tomou tua bênção.
Esaú retomou: com razão se chama Jacó. É a segunda vez que me enganou. Ele tomou o meu direito de primogenitura, e eis que agora tomou de mim minha bênção. Mas acrescentou: não reservaste nenhuma bênção para mim? Isaque, tomando a palavra, respondeu a Esaú: eu estabeleci teu senhor. Dei-lhe todos os seus irmãos como servos, e o provi de trigo e de vinho. Que poderia eu fazer por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai: é, pois, tua única bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. E Esaú se pôs a chorar. Então seu pai, Isaque, tomou a palavra e disse: longe das gorduras da terra será a tua morada. Longe do orvalho que cai do céu, tu viverás de tua espada. Servirás a teu irmão. Mas, quando te libertares, sacudirás seu jugo de tua cerviz. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse consigo mesmo: estão próximos os dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Quando foram relatadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela chamou Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, matando-te. Agora, meu filho, ouve-me. Parte, foge para junto de meu irmão Labão, em Harã. Habitarás com ele algum tempo, até que se passe o furor de seu irmão. Até que a cólera de teu irmão se desvie de ti e esqueça o que lhe fizeste. Então te mandarei buscar, porque vos perderia os dois num só dia. Bem, cara, essa leitura aqui trouxe muita coisa bacana. Uma história bem conhecida, né? Uma passagem muito, assim, conhecida mesmo do Antigo Testamento. A história de Esaú e Jacó tem seu início aqui na briga entre os dois, né? Nessa disputa deles. Que, querendo ou não, também é consequência da relação que já tinha, né? De que Jacó troca o direito dele à primogenitura com Esaú. E aqui também está roubando ainda essa bênção do pai deles logo antes dele morrer. Essa valorização da astúcia de Jacó me pareceu estranha quando eu olhei a primeira vez. Mas esse trecho a gente tem que pensar, todo o Pentateuco, na verdade, é uma leitura simbólica de figuras históricas do povo de Israel. Então, por mais que a partir de Abraão a gente já comece a ter uma narrativa assim, bem mais histórica, realmente, assim, por ser uma história mesmo, né? E de figuras que foram antepassados diretos de povos da época, já tem um caráter um pouco diferente ali do que acontece no relato da criação, na história de Caim e Abel. E aqui a gente tem, então, Jacó como sendo o antepassado do povo de Israel. E ele é o filho mais novo, o filho menor, o filho menos habilidoso. E mesmo assim, ele é o filho que Deus escolheu. E é o filho que recebe a bênção. E Esaú, apesar de ser o mais forte, o mais sagaz... sagaz não, mas é o mais hábil, ele não recebe a bênção. E é condenado a servir o seu irmão. Isso aqui justifica, de certa forma, como é que o povo de Israel, que era um povo fraco, pobre, com pouca terra, iria ser abençoado dentre os egípcios, os babilônios, os sírios. Então, assim, com tantos povos grandes ali em volta do povo de Israel, mesmo sendo os menores, os mais fracos, os menos habilidosos, talvez, eles contavam com a astúcia deles para conseguir sobreviver ali. E isso era o sinal que eles tinham da aliança de Deus, da promessa que Deus fez para eles, porque eles não tinham muita coisa ali na região. Isso aí, então, essa leitura, assim, justificando historicamente, mostrando historicamente esse simbolismo do que é a história de Esaú e Jacó. Mas eu achei ainda mais legal a participação de Rebeca nessa história e a bênção que Isaac dá para Jacó. Isaac é um bobão, né? Assim, tipo, o cara que não percebeu que Abraão estava levando ele para ser sacrificado, o cara que não sabia quem era o filho que entrou lá para pedir a bênção. Todo mundo engana Isaac, assim. A Rebeca mesmo, assim, você vê que ela, ela parece uma boa esposa, mas assim, mesmo ela reconhece as falhas do marido. E aí, a gente tem Rebeca fazendo uma coisa muito legal. Duas coisas bem legais. Primeiro, eu vejo nela, na Rebeca, um papel como advogada de Jacó. Então, ela, graças ao pedido dela para Jacó, de que, faça assim. Então, ela dá uma orientação para Jacó,
E aí, a partir disso, Jacó recebe a bênção do pai. É uma forçação de barra um pouco, mas eu lembrei, sim, da figura de Maria pedindo nas bodas de Caná para o pessoal lá pegar a água e encher os odres que depois iam virar vinho. Então, assim, eu vi nessa figura da mãe orientando o filho para receber a bênção. E não só nisso, mas quando ela fala bem assim, quando Jacó tem medo que a bênção não caia, que a bênção do pai vira maldição, ela fala: caia sobre mim tua maldição, meu filho. Eu vi nessas duas interpretações assim um toque mariano na figura de Rebeca. E, além disso, eu achei muito legal essa bênção de Isaac, porque pegando essa bênção completamente isolada, ela parece que está falando um pouco de Jesus. Mais uma vez, eu estou forçando um pouco a barra, isso aqui é tudo interpretação minha, mas quando ele fala assim, o odor de meu filho é como o odor de um campo fértil que Yahvé abençoou. E depois ele fala que os povos te sirvam, que nações se prostrem diante de ti, seja um senhor para teus irmãos e que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Eu vejo nisso, assim, uma figura do Messias mesmo, assim, de que será o Filho de Deus, que vai ser adorado por todos os povos da terra, e até falando assim, dos filhos de tua mãe, eu, mais uma vez, resgato a figura de Maria, porque são os filhos de Maria que vão adorar a figura de Cristo como Messias. Ou foi, eu me embolei um pouco porque foi muitas ideias vieram na minha cabeça com esse capítulo, eu acho que dá pra tirar muita coisa bacana dele. E, enfim, era isso, já ficou longo o suficiente.